nossos estudos. Hoje, então, pedindo aos nossos mentores, a Deus, a Jesus, que estejam conosco por todo o tempo que for necessário para o nosso estudo. Possamos abrir nossos corações, nossos pensamentos, nossos sentimentos, para receber, conforme o nosso merecimento e nossa necessidade, tudo o que nos for enviado durante este tempo, durante esta tarde. Então, irmãos, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui todos juntos. Obrigada, Senhor. E o nosso tema hoje é do capítulo 12. Vocês vão me perdoar porque eu não sei tirar aquela parte ali de cima, tá? Então vai aparecer aí para nós. Mas vai dar para fazer o estudo. Então, o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo: amai os vossos inimigos. Eu já fiz essa doutrinária, não sei se foi na quinta-feira, mas eu já fiz ela. Mas sempre é bom relembrar os estudos do Evangelho. Então nós vamos ver o que vem a ser esses inimigos. Quem são os nossos inimigos? Já pensaram nisso? Nós temos inimigos? É uma reflexão. Nós temos inimigos? Quem são eles? Onde eles se encontram? Então vamos ver. Lá no Evangelho vem nos dizer: para pagar o mal com o bem. Todos estão me ouvindo aí atrás? Para pagar o mal com o bem, tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Muito a gente ouviu isso, bem lá atrás. Mas eu vos digo, Jesus vai nos dizer: amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Olha que frase maravilhosa que Jesus nos deixou como dica. Amai vossos inimigos. Fácil, né? Fazei o bem aos que vos odeiam. Tranquilo. E orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. É muito duro. Será que fazemos? Sim. Será que já temos condições de fazer tudo isso? É a nossa meta. Desse modo, vos tornareis filhos de vosso Pai que está no céu. Porque Ele faz o sol se levantar para os bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos. Isso está em Mateus capítulo 5. E a pergunta: quem são os nossos, os meus inimigos? O inimigo é alguém que desperta em nós os sentimentos mais primitivos. Aqueles sentimentos que estão, vamos dizer, adormecidos lá dentro de nós. Aqueles que a gente nem imagina que eles estão ali dentro, que a gente tenha, mas a gente tem esses sentimentos. E eles estão bem escondidinhos. E quando alguém vem nos tocar diferente, vem nos falar de alguma coisa que a gente não quer ouvir, ou vem nos mostrar uma outra forma de pensar,
o inimigo é alguém que desperta em nós. A gente acha que aquele próximo que nos desperta esse sentimento ruim que nós temos guardado aqui dentro, e que às vezes a gente não sabe que tem, mas de vez em quando ele sai. Então a gente acha que aquela pessoa é nosso inimigo, porque ele fez algo que eu não gostei, que eu fiquei com raiva, que eu fiquei com ódio. Então ele desperta esses sentimentos em mim. E daí eu já digo que ele é meu inimigo. Então esses sentimentos quais são? Medo, ódio, desejo de vingança. Diante de um inimigo, as mãos ficam geladas, o coração bate mais forte, o sangue pulsa nas nossas têmporas. Então, quando a gente solta esse medo, esse ódio ou esse desejo de vingança diante de alguém, a gente fica com as mãos geladas. Não ficam? Eu já fiquei. Bate o coração mais forte, né? A gente sente a cabeça meio zonza, porque tem coisas que a gente não quer admitir. A gente não admite esses sentimentos ruins que estão ali, que às vezes fazem a gente agir instintivamente, impensadamente errado. E daí então depois vem o arrependimento, né? Então agora os inimigos são os nossos desafetos do presente. Hoje nós temos desafetos que a gente adquire nesta reencarnação, e nós temos desafetos passados que não concordam conosco, que estão tristes, magoados, irritados por algum motivo e podem estar tanto encarnados quanto desencarnados. Vamos lembrar aqui agora um pouquinho, vamos falar desses nossos desafetos, que eles se sentem tristes, magoados, tanto os encarnados quanto os desencarnados, assim como a gente também sente, né? A gente fica triste quando a gente tem uma discussão lá em casa, a gente fica irritado, e daí a gente fala coisas, a gente atira coisas no chão, né? Tem gente que atira prato no chão, quebra prato, quebra televisão, quebra tudo. Não tem? Então essas coisas são os desafetos que a gente encontra dentro de casa. Não vamos pensar que a gente vai ter desafetos bem longe da gente. Não. Os nossos desafetos, ao contrário, estão bem perto de nós. Lá na nossa casa, na nossa família, a gente está lá. Não é por acaso. Às vezes, tem famílias onde as pessoas que se encontram lá naquele lar não se combinam. A gente vê filhos discutindo com o pai, o marido e a mulher discutindo, às vezes o vô, a avó se mete no meio, um vizinho, uma vizinha, um tio. Então, Deus nos colocou justamente naquela família, naquele lar, com aquele pai, com aquela mãe, com aqueles irmãos, avós, tios, enfim, para a gente aprender a se reconciliar. Porque a gente pode brigar hoje por motivos banais, outros motivos que a gente acha muito grande, né? Às vezes, um ente querido desencarna e logo ali adiante, as pessoas que ficaram aqui encarnadas ficam brigando pelo que o desencarnado
nós viemos para aprender a contornar aquela situação. Porque, na verdade, ninguém vai levar aquela casa que ficou. Se o pai que desencarnou deixou, ou a mãe, ou o tio, o avô, deixou a casa, e nós brigarmos por aquele pedaço de matéria, o que vai adiantar? Nós só vamos criar inimigos. Porque depois nós vamos desencarnar e aquele pedaço vai ficar ali de novo. Então a gente tem que saber lidar com isso. Só que às vezes a gente vem na família, uns concordam e outros não. E daí fica aquela discussão toda. Então, logo adiante nós vamos ver algumas propostas, algumas dicas que vão ser colocadas para nós, para a gente poder passar nessa nossa existência, para podermos nos reconciliar com esses inimigos. Como que a gente faz isso? Se às vezes a gente não quer nem ver a pessoa mais na frente, como é que eu vou me reconciliar com ela? Então, vamos vendo aqui. É possível ressignificar um inimigo a ponto de perdoar e amá-lo? Então aí já começa. Será que eu vou ter coragem de perdoar alguém que mentiu para mim? Ou que me traiu? Ou que roubou meu emprego? O mesmo quando a gente se discute dentro de casa, às vezes a gente briga por qualquer coisa. Às vezes a pessoa quer assistir um canal da televisão, o outro quer assistir outro. O marido quer assistir o futebol e a mulher quer assistir a novela. Daí só tem uma televisão. E daí começa, né? Aquele diz que me diz. Ninguém quer ter a coragem de dizer, não, eu aceito, vamos ver o jogo hoje. Isso é tudo a gente pode combinar. Hoje a gente assiste o jogo e amanhã a gente assiste a novela. Mas é melhor fazer uma briguinha, né? Uma intriga. É bom, né? Aquece os ânimos, o coração acelera, a mão gela. Né? E aquilo vai ficando dentro da gente guardado, aquela mágoa, aquela tristeza. E daí quanto mais a gente continua com esses sentimentos que não são bons, o que acontece daqui a pouco? A gente adquire uma doença. A gente já viu também isso lá nos centros de força. Né? A gente vai remoendo, vai guardando a mágoa, vai guardando a tristeza, aquele ódio, aquela raiva, e daqui a pouco a gente está com uma gastrite. Daqui a pouco a gente está com uma dor de cabeça. E aquilo tudo vai ficando marcado no nosso perispírito. Naquela nossa roupa espiritual, lembra? Que veste o nosso espírito. Como se fosse uma caixa preta, fica ali tudo marcadinho. Todas as coisas boas que a gente fez e todas as coisas não tão boas assim. Então, quando a gente odeia, quando a gente tem raiva, quando a gente tem mágoa, quando a gente tem tristeza, quando a gente briga, quando a gente acha que tem inimigo, que a gente deseja o mal para o outro, deseja se vingar, isso tudo fica marcado em nós. Então, a pergunta é, nós podemos ressignificar tudo isso, toda essa mágoa, nós podemos transformar em amor? Nós podemos perdoar? O que é preciso para isso? Com certeza é possível. Jesus nos disse. Agora é certo que é um processo. É lógico que devem existir almas mais adiantadas no processo que nem observam uma pessoa como inimigo. Então, é aquele caso que eu disse, que às vezes na família tem pessoas que não querem discutir, mas tem outras que querem discutir.
lá no trabalho, lá na escola, lá na rua. Todos estamos em diferentes estágios de evolução. Então, por isso que dá essas, entre aspas, briguinhas. Então, nós podemos ressignificar? Vamos ver, sim. E sabemos que para nós, que estamos começando essa caminhada, nós estamos começando essa caminhada agora, de aprender a ressignificar. Hoje aqui, estamos ouvindo o que estão nos mandando sobre isso. Quantos, há milhares ou centenas de anos atrás, não podiam estar sentados todos juntos ouvindo as palavras de Jesus, de como amar os inimigos? Não podíamos fazer isso. E hoje estamos aqui, todos, graças a Deus. E aos estudos, né, que foram feitos para nos trazer esses ensinamentos. Então sabemos que para nós estamos começando essa caminhada nessa escola. A nossa escola é a terra, a nossa escola é a nossa família, é o nosso trabalho, é a rua onde eu moro, a cidade onde eu moro, o país onde eu moro. Tudo isso é a nossa escola para a gente aprender os ensinamentos de Jesus. Também sabemos que não existe acaso. Existe algo que promoveu aquele reencontro na pedagogia da vida. Então, é como eu falei, que nós temos a nossa família certa. Por quê? Porque foi planejado. Nós tínhamos que estar juntos agora, neste momento, para nos reconciliarmos, porque talvez lá em outra oportunidade eu não me reconciliei com aqueles que eu tinha que me reconciliar. Nós vamos ver mais adiante isso também. Então nada é por acaso. Que quase nunca é fácil, não é fácil, né? Levamos tempo para realmente conseguir ressignificar. Mas tem algumas chaves pelo caminho que a gente encontra para nos ajudar. Então aqui diz que levamos tempo. E olha, que levamos tempo. Como é que eu sei disso? Porque aqui na doutrina espírita, a gente acredita na reencarnação, certo? Então, será que essa é a minha primeira reencarnação? Ou a de vocês? Será que é a primeira vez que a gente vem aqui? Que a gente está se encontrando? Como eu acredito na encarnação, não. Então, eu já vim várias vezes. E ali diz que levamos tempo. Então, o que quer dizer isso? Que a gente leva várias reencarnações. A gente chega aqui como estamos, nós desencarnamos, vamos fazer um novo planejamento, vamos voltar. E tudo que a gente não fez, a gente vai refazer. E daí a gente desencarna de novo. E daí a gente volta. E a gente vai. E a gente volta. Até a gente se purificar. Até nos tornarmos perfeitos, não como Deus, mas uma perfeição relativa. Aquela perfeição onde a gente consegue olhar para os problemas, olhar para a impaciência, olhar para a dor, olhar para o inimigo e refazer, ou melhor, fazer diferente do que eu fiz ontem. Se ontem eu agredi, hoje eu tenho que saber que eu não posso mais evitar da mesma forma. Porque se eu
Mas nós temos a chance de mudar. E hoje estamos aprendendo. Então, é possível ressignificar, sim. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus vem nos dizer, uma das dicas dele, reconciliar com seus adversários. Reconcilia-te o mais cedo com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, a fim de que teu adversário não te entregue ao juiz, e que o juiz não te entregue ao ministro da justiça, e que não sejas aprisionado. Eu te digo em verdade que não sairás de lá, até que tenhas pago o último centavo. Então, o que é reconciliar com os adversários, com os desafetos ou com os inimigos enquanto estamos a caminho? É justamente agora, é hoje. Se eu tenho um desafeto hoje, eu sei, eu tenho que procurar me reconciliar com ele. Porque se eu não me reconciliar, a gente vai ficar ligados pelo ódio. Porque eu não cedi, eu não pedi desculpas, eu não fiz diferente. Então nós vamos ficar ligados por aquele rancor, aquela mágoa, aquela tristeza. E se um de nós desencarnar neste momento, o que vai acontecer? Aquele que se foi vai continuar com o mesmo sentimento de rancor, de mágoa e de ódio que eu fiquei aqui também com esse mesmo sentimento. E daí nós vamos ficar ligados. Por isso que às vezes a gente está em casa e sente uma angústia, uma tristeza, não sabe por quê. Porque talvez aquele desafeto esteja em outra dimensão, nos mandando vibrações não tão boas. E se eu ainda estou pensando mal dele, eu vou captar essas energias. E daí eu fico mal. Então Jesus disse, reconcilia-te enquanto há tempo. Porque senão, vamos voltar de novo como pai, como mãe, como irmão, como esposa. E daí começa toda aquela família de novo. Então, para entendermos o alcance dessa palavra reconciliação, devemos antes falar do perdão. Vamos entender um pouco estudando a parábola do credor incompassível. A parábola do credor incompassível diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo com ele o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus amigos, os servos, que lhe deviam 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se
à sua presença e disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o seu Pai, o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Essa parábola exalta a importância da prática do perdão e da misericórdia, para também sermos merecedores de perdão e de misericórdia. Como diz a oração de São Francisco, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Então, lá no início da parábola, o servo devia para o Senhor. Esse Senhor chamou ele para que ele pagasse a dívida e ele pediu que ele o perdoasse porque ele não tinha como pagar. Aí, o Senhor pediu que ele vendesse o filho, a esposa e reunisse tudo para pagar. E ele, prostrando-se, pediu que tivesse clemência e quando ele pudesse pagar, ele iria pagar. E o homem, então, o Senhor, o perdoou. E ele saiu. Quando ele saiu, ele encontrou um amigo dele que lhe devia 100 dinheiros da época. E daí ele pediu que aquele amigo pagasse. E o amigo não tinha o dinheiro também para pagar. E ele pegou o amigo pelo pescoço e queria que ele pagasse. E ele disse que não tinha. E daí ele pegou e jogou o amigo na prisão. E daí outros viram e foram até o Senhor e lhes disseram que aquele que ele havia perdoado a dívida não perdoou a dívida do seu amigo. E daí então a parábola vem nos explicar a necessidade do perdão ser recíproco. Então ali diz na oração de São Francisco: é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado. Estamos diante de um dos resultados da lei da ação e reação, em que tudo aquilo que fazemos voltará para nós mesmos. Então, se a gente perdoar, a gente vai ser perdoado. Se a gente amar, a gente vai ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Mas esse perdão, nós vamos ver adiante. Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensinou: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui vem ilustrar aquela mesma palavra. Ele não perdoou aquele que devia para ele, mas ele havia sido perdoado. Estamos vendo aqui a importância do perdão. E qual é o efeito desse perdão para a gente? Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala que são 2 efeitos. O efeito moral. A gente percebe que quando estamos com ódio ou raiva de alguém, é como se estivéssemos carregando um peso. Ou quando a gente está esperando o perdão de alguém, estamos com aquele peso e sentimento de culpa. Então observem lá a figura, o homem com uma pedra gigante nas costas. Ali nos ilustra que nós estamos com ódio, com raiva de alguém. É como se estivéssemos carregando um peso nas costas. E também quando a gente fere alguém, quando a gente magoa, quando a gente maltrata, quando a gente violenta e a gente se arrepende, a gente se acha também com aquele peso nas costas. Então, quando uma pessoa consegue perdoar, é como se ela estivesse tirando uma pedra dos ombros. Olha ali do lado a moça com os braços abertos, já havia perdoado e soltando, né? Soltando a raiva, o
ódio ou a mágoa que não precisamos carregar. O efeito material agora. Quando a gente ama uma pessoa, temos uma ligação fluídica com essa pessoa. Às vezes a gente está em casa, assim, pensando, que bom se aquela minha tia, que eu gosto tanto, né, aparecesse. E de repente, o telefone toca, é aquela tia que está te ligando para dizer alguma coisa. Então nós temos ligações boas com as pessoas. E quando a gente tem ódio, também temos essa mesma ligação, como eu falei antes do exemplo do encarnado e desencarnado que morreu, desencarnou com ódio. Então nós temos o perdão. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. O que é o perdão dos lábios? O perdão dos lábios é aquele perdão que eu digo assim: eu te perdoo, mas eu não quero mais te ver na minha frente. Isso é o perdão dos lábios. É aquele perdão que eu perdoo, mas eu não quero mais ver a pessoa na minha frente. Daí não é o perdão que Jesus veio nos ensinar. Porque o Jesus veio nos ensinar o perdão do coração. Aquele que a gente perdoa, que a gente consegue ter bons pensamentos, mandar luz para aquela pessoa que eu magoei ou que me magoou. Quando a gente consegue fazer isso, é o perdão do coração. É o perdão da reconciliação. Quando a gente pode passar pela pessoa, dar um bom dia, dar uma boa tarde, sem nenhuma intenção. Simplesmente por ser cordial, por poder acolher a pessoa. Porque sendo assim, nós não vamos mais ter aquele laço de ódio, de mágoa, de tristeza, que pode virar uma doença para nós. E o tempo passou e eu não vou conseguir terminar a nossa doutrinária e nem dar a mensagem que eu queria. Mas fica a frase que Jesus nos deixou: amai os vossos inimigos, fazei o bem, orai e, acima de tudo, sejamos amáveis, acolhedores, porque essa é a nossa meta. Essa é o nosso propósito de estarmos aqui reencarnados. Nos amarmos, sermos fraternos. É difícil, não é fácil, cada dia é uma caminhada, cada um tem uma caminhada diferente, cada um tem uma dor diferente, cada um tem uma aflição diferente, mas nós temos que aprender a conviver e ressignificar cada uma delas, para a gente poder viver bem. Chegarmos lá do outro lado com a nossa mala cheia de amor, de paz, de tranquilidade, de calma, de humildade, de resiliência,